Jovens, eu vim aqui trazer uma palavra para o coração de vocês. Quem crê assim que Jesus, ele já está nesse lugar desde ontem, né? Ontem eu soube que foi muito bom o casamento que vocês tiveram. Amém? Amém? E aqui os meninos estão acordados? Amém? Estão acordados? Então diga assim, glória a Deus. Agora as meninas estão acordadas? Diga assim, aleluia. Então vamos fazer assim, para acordar. As meninas vão dizer aleluia e os meninos vão dizer glória a Deus. Lá no departamento infantil, quem é do departamento infantil aí? Olha, do departamento infantil, vamos lá. 1, 2, 3, as meninas vão dizer? Não, peraí, os meninos vão ganhar. Os meninos vão dizer o quê? Glória a Deus. As meninas vão dizer o quê? Aleluia. Aleluia. Vocês vão dizer em pé, tá bom? Porque vocês estão muito fraquinhas. De novo, vamos lá. Os meninos vão dizer o quê? Glória a Deus. E as meninas? Aleluia. Glória a Deus. Melhorou um pouco. Até o final vai melhorar. Queridos jovens, vocês tiveram pela parte da manhã uma ministração também que fala do tabernáculo. E a nossa ministração hoje vai falar um pouco do tabernáculo, mas eu não vou me aprofundar tanto, até porque vocês já passaram pela aliança ontem. Hoje pela manhã vocês já tiveram, amém? O líder de vocês já falou para mim. Vai ter um momento muito especial que Deus vai falar no seu coração, que Deus vai falar na tua mente, no teu coração, na tua alma, no teu espírito, porque o acampamento de jovem, ele tem várias fases no momento que passamos no acampamento. Temos a fase do lazer, temos a fase da oração, temos a fase da adoração, temos a fase de receber a palavra de Deus no nosso coração, amém? Então esse momento é um momento espiritual com Deus. Pela parte do dia, vocês tiveram o quê? O lazer, não foi? Assim, a partir das 9, 10 horas, 11 horas, foi o lazer? E depois o almoço, depois o descanso, as brincadeiras. Então chegou o momento da noite de nós recebermos o Espírito, a palavra, o Espírito Santo na nossa vida, a palavra de Deus na nossa vida, amém? Então, vamos relembrar o que é o tabernáculo. Na verdade, quando o Márcio me passou essa obrigação, me chamou, eu fiquei muito preocupada, né? Até porque o tabernáculo se fala de muitas etapas. Se a gente for estudar tudo hoje, nós não sairíamos deste lugar, entraríamos pela noite, entraríamos pela madrugada, né? Porque o tabernáculo tem muita coisa profunda que Deus construiu, que Deus ele edificou o altar, ele chamou os seus líderes, ele chamou Moisés para construir o tabernáculo. Então é muita coisa que podemos aprender com o Espírito Santo, amém? Quem vai me ajudar a ministrar? Porque eu já sei que vocês passaram ontem por um processo. E o que é o tabernáculo, irmã Jússi? Vocês sabem o que é o tabernáculo? Aprenderam pela parte da manhã? Não? O tabernáculo, jovens, era um lugar de habitação de Deus. Eu quero que vocês prestem atenção, que nós vamos assim um pouquinho, ministrar um pouco sobre o tabernáculo, ver os seus significados, porque o tempo corre e é muita coisa. Então eu resumi, falei para o Márcio que eu ia resumir, ia falar das coisas assim, que nos pertence nessa noite, que Deus vai fazer e ministrar no seu coração, amém? Glória a Deus, aleluia, amém. Então vamos ministrar juntos, ninguém vai dormir, tá? Vamos lá, né? O que é o tabernáculo? É o tabernáculo, né? Na época era chamado de
habitação de Deus. O tabernáculo, de acordo com a Bíblia, foi um santuário. O tabernáculo, conforme a Bíblia, foi um santuário terrestre inspirado por Deus na terra. Como que era, irmã Jússi? Vamos lá. O tabernáculo era conhecido como tenda do encontro com Deus. Eu creio que ontem vocês tiveram um momento, não foi? Do encontro, tipo um encontro aqui. Amém? Então, era uma tenda do encontro com Deus. O tabernáculo era um lugar onde a presença de Deus se manifestava e dava direção ao seu povo. Era o único local de adoração, ou seja, um lugar de salvação. Quem já é salvo nessa noite aqui? Quem entrará no Santo dos Santos nessa noite aqui? Queridos jovens, a palavra de Deus, ela é tão profunda no nosso coração que nós precisamos estar com os nossos corações, com nossa mente voltada para aquilo que o Senhor Ele quer nos dizer nessa noite. Os textos que falam sobre o tabernáculo estão lá em Êxodo, nós vamos correr. Em Êxodo 25 em diante, tudo vai falar do tabernáculo, de todos os seus significados que o Senhor Ele preparou para nós, amém? E eu quero resumir esse momento, porque eu quero entrar, jovens, numa coisa que é muito importante também para nossas vidas e para a sua vida, que eu vou ministrar mais aqui para frente. Então está lá em Êxodo 25, a partir do capítulo 25, nós vamos encontrar a história de como Deus ordenou e dirigiu Moisés para construir o tabernáculo. Se a gente fosse se aprofundar, quem foi as pessoas que construíram o tabernáculo? Quem foi as duas pessoas que Deus abençoou para construir o tabernáculo? Então é muita coisa, Então nós vamos aqui resumir, até porque eu quero passar para um assunto muito importante na nossa vida. Deus ordenou que Moisés construísse o tabernáculo conforme a ordem que ele tinha mostrado a Moisés lá no Monte Sinai. Então houve todo um processo da construção do tabernáculo. O tabernáculo foi feito com as ofertas voluntárias do povo, que a gente encontra em Êxodo 25, 2. O povo, que daqui a pouco nós vamos ter um momento profético, nós precisamos entender esse momento. O propósito de Deus, jovens, era mostrar o desejo dele de viver no meio do povo. Quem crê que Deus ele estará aqui nessa noite? Você crê que o Espírito Santo está nessa noite? Então nós precisamos crer que da mesma forma como Deus visitava o seu povo, que Deus estava no meio do seu povo, o Senhor também estará aqui neste lugar, porque eu posso dizer que hoje o tabernáculo de Deus é você. Eu quero dizer que o tabernáculo de Deus é você nessa noite, amém? Quem pode dar um glória a Deus bem alto ao Senhor? Ninguém vai dormir. Quem pode dar um aleluia bem alto, porque as meninas não irão dormir, amém? Glória a Deus, elas não deram aleluia. Vamos lá, vamos continuar. O propósito de Deus, jovens, era viver no meio do povo, como até hoje é o seu propósito. Amém? Glória a Deus, Deus da trouxe. Vamos lá. O propósito de Deus era mostrar o seu desejo de viver junto do seu povo. Jovens, eu fico imaginando o desejo de Deus por você nessa noite. Eu creio que quando
o Senhor, Ele ministrou no coração do líder de vocês, dos pastores, dos líderes de célula, eu creio que primeiro Deus, Ele mostrou os seus cuidados com os seus filhos. Deus, Ele mostrou o caminho, porque a Bíblia nos ensina que nós sempre estamos guiados por Deus. E Deus, naquela época, trabalhava com os líderes. Deus chamava os seus líderes. E hoje não é diferente. O Senhor, Ele chama os líderes. O Senhor mostra o caminho. O Senhor, Ele prepara o caminho. E esse acampamento, já eu quero dizer para vocês, mesmo que eu não esteja lá no B, eu tenho certeza que Deus preparou o caminho para você chegar aqui. O Senhor, Ele abriu a porta para você chegar aqui. Quanto churrasco você não vendeu na porta lá da congregação? Bombom, pipoca, bolo. Então Deus, Ele abriu o caminho para você chegar nessa noite aqui. Então tome posse da palavra de Deus, porque Deus está no meio do seu arraial. Eu quero que você saia daqui convicto que Deus, Ele tem o desejo de estar com você. Ele tem o desejo de se relacionar com você. Deus, Ele tem o desejo de habitar no teu coração. Deus, Ele tem o desejo de fazer morada e habitação no teu coração. Deus, Ele tem esse desejo de viver 24 horas com você. Vai depender de você. O que você quer de Deus? Por que você chegou aqui? Será que é mais um acampamento? Será que o acampamento que eu vou vir para o próximo ano já é para ajudar o meu líder Márcio, a minha líder Janaína, meus pastores? Porque é para isso que a palavra de Deus nos ensina. Não é para que nós ficamos vindo em acampamentos e acampamentos, porque o Espírito Santo, jovem, Ele quer mudar a história de vida de vocês, assim como Ele queria mudar a vida do povo de Israel. Vamos lá, queridos. O Senhor, Ele queria ter um relacionamento com o seu povo. E esse relacionamento até hoje existe. Esse relacionamento de intimidade com o Espírito Santo, isso existe. O Senhor, Ele nos salvou para isso. Eu creio que todos aqui, os jovens, já aceitaram Jesus. Já aceitaram Jesus? Então você, no momento que aceita Jesus, você passa a ter um relacionamento com Deus. Você passa a ter um relacionamento com Jesus. E dentro do tabernáculo, jovem, existia alguns utensílios muito importantes, que também são muitos, como as pedras e os seus significados, como o véu que cobria, que separava o povo, que separava a arca da aliança. Então são muitas coisas que existiam dentro do tabernáculo. E as pessoas que poderiam entrar dentro do tabernáculo chamavam os sacerdotes. E eu quero assim nessa noite falar para você que cada utensílio que nós vamos falar, que depois vocês vão conhecer, que Deus vai ministrar no seu coração, que Deus já está ministrando, são algo muito fundamental. Naquela época era algo muito fundamental para o povo de Israel, assim como é para o nosso povo, sendo que nós, através de Jesus Cristo, nós passamos a viver tudo isso que estamos aprendendo, né? Então, o altar, vamos começar. O que era o altar? Lá dentro do tabernáculo existia um altar.
Existem vários tipos de altar. Existe o altar da igreja, né, que se chama púlpito, onde os pastores e os ministros, né, líderes, diáconos sentam. Existem altares como altares de macumba, altares de muitas coisas, né? Mas nesse altar que a Bíblia fala que tinha dentro do tabernáculo, se chamava um altar do sacrifício. E é disso, jovens, que eu quero falar com você, do sacrifício. O altar simbolizava o julgamento de Deus. Você já viu alguém assim sendo julgado por uma coisa que não fez ou uma coisa que fez? Vocês já viram? Ou vocês já participaram de um julgamento dentro onde algum preso já foi julgado, ou alguém da família? Então, o altar do sacrifício simbolizava o julgamento de Deus, ou seja, o perdão dos pecados. E é nesse pecado, jovens, que eu quero falar nessa noite, porque é impossível nós termos uma intimidade com Deus, ou vermos a glória de Deus, se nós andamos em pecados. Se eu sou crente, se eu sou um jovem de Deus, aceitei a Jesus, isso não significa que o pecado completamente saiu da minha vida. Até porque a palavra de Deus nos ensina que nós somos pecadores. E é por isso que nós precisamos viver no altar, nos crucificando, levando os nossos pecados diante de Deus, falando com Deus, dizendo para Deus qual era o nosso pecado dos nossos dias. Será que hoje alguém pecou depois de tanta glória nesse lugar? Será que a equipe falou ou quis brigar, né, com outra equipe, ou se tem equipe? Será que falaram ou murmuraram ou julgaram as mulheres, as irmãs que demoraram com o almoço? Alguma coisa assim. Então, o altar do sacrifício simbolizava o julgamento de Deus. Nós vamos ver que está lá em Êxodo 29:38. Aí vamos para o segundo, a pia de bronze. Também tinha no tabernáculo. Eu sei que muitas pessoas entendem por essa forma, mas eu, jovens, eu entendi por isso. Eu estudei, digitei, procurei, né? O meu pastor, ele tem um estudo maravilhoso. Eu queria até o finalzinho da tarde ter passado para ele essa ministração, mas aí eu ia ser covarde, né? Tem outro entendimento. A pia de bronze simboliza a santificação pela palavra de Deus, que servia para lavar as mãos e os pés. Amém? Quem está entendendo? O sacrifício simbolizava o quê? O julgamento de Deus. Vamos lá. O altar do sacrifício significava o quê? Simbolizava o quê? O julgamento de Deus. Era lá no altar que os animais que eram trazidos pelo povo, eles eram entregues aos sacerdotes. E os sacerdotes, eles faziam todo o processo do sangramento e matavam os animais por causa dos nossos pecados, pela culpa do nosso pecado. Agora imagine, hoje, na nossa época de hoje, um exemplo, vou me usar. Eu pequei, fiz o pior pecado do mundo. Eu chamo o sacerdote, que é o Márcio, chego na igreja e trago um boi maior do que eu. Este daqui é o tamanho do meu pecado. Como seria toda a igreja? Meu Deus, que boi enorme! O pecado do irmão é tão grande, Márcio, que toda a congregação ia ver. E hoje Jesus, o Espírito Santo mudou na nossa história. Através de Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que os nossos pecados foram tomados na cruz através de Jesus.
mediador se chama Jesus Cristo. E é por isso que você está aqui. A mesa dos pães, então vamos voltar lá. A pia de bronze simboliza o quê? A santificação de Deus. Aonde eram lavados os pés e as mãos antes de entrar para onde? Isso, muito bem. Então, simboliza a santificação pela palavra de Deus. Então, os jovens que amam a palavra do Senhor aqui, que amam estar com o Senhor, que gostam de ler a palavra de Deus, que gostam de estudar a palavra de Deus. Ontem, eu recebi uma ministração que marcou meu coração, e no Gal, o pastor dizia bem assim: quando você ama as coisas de Deus e conhece a palavra de Deus, você não engole qualquer coisa. E a nossa geração de jovem, infelizmente, muitas pessoas veem como jovens que não gostam de ler a palavra de Deus, que não gostam de estudar a palavra de Deus. É verdade isso? Não. Diga não. Essa geração não sou eu. Diga, essa geração não sou eu. A mesa dos pães, eu entendi. O Senhor ministrou, eu estudei a mesa dos pães. Para mim, no meu entendimento, os pastores estão aí, depois podem me corrigir, eu não sei, tem muitos pastores aí. Significa, eu entendi, que seriam as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel. Os pães também seriam como uma provisão de Deus para o seu povo. A provisão de Deus, o alimento espiritual, eu posso dizer assim, que Deus dava ao seu povo, ou tipo a comunhão entre a igreja e Cristo. Eu posso dizer dessa forma. A comunhão, nós vamos ver que quando Jesus ele ceia com os discípulos, o que ele divide? O pão. Ali ele tem um momento de comunhão. Então, para mim, eu entendo que o pão simbolizava e simboliza o alimento espiritual, a comunhão da igreja com Cristo ou com Deus. Então, nós precisamos, jovens, juventude, aprender, se aprofundar. É tão importante quando nós aprendemos, quando nós buscamos a presença do Senhor. Amém? 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 Quem pode aplaudir a Deus aí nesse momento? Lá em Mateus 26, nós vamos entender a comunhão, que Deus ele faz, que é da ceia. O quarto candelabro simbolizava o próprio Cristo como a luz do mundo. João 8,12 está escrito, era um tipo de Cristo, ou seja, apontava para o próprio Jesus. Que hoje Jesus, ele é a luz do mundo. Foi através dessa luz que nós viemos, que o Senhor Jesus Cristo nos resgatou de todo o nosso pecado. E nós precisamos entender que é muito importante. Eu posso dizer, lá em João 12:2, eu não sei o que está meu esposo, que ele poderia ler. Era um tipo de Cristo, ou seja, apontava para Jesus. Então nós precisamos entender a importância disso na nossa vida. O altar do incenso, ele servia para queimar o incenso aromático dia e noite. Isso aponta para nossas orações, adoração que fazemos todos os dias, jovens. Um jovem, uma jovem jamais podem viver sem orar, sem alimentar, sem falar com Deus, sem falar com Cristo, sem adorar. Nós precisamos entender que o incenso simbolizava isso,
Ou seja, o altar o incenso representa a intercessão oratória que nós precisamos ter com Cristo todos os dias. Acordar, orar, dormir, orar, meio-dia, orar pelo nosso alimento. Isso simboliza o incenso na nossa vida. E nós precisamos disso na nossa vida. Nós precisamos interceder por um dos nossos amigos, pela nossa família, pela nossa célula, pelo nosso líder. Quem é o jovem que gosta de orar aqui? Nós precisamos amar tudo isso. Já estou terminando. O altar do incenso, ou a arca da aliança. A arca da aliança simboliza a aliança de Deus com o seu povo. A arca foi o símbolo da presença de Deus, ou seja, era o trono de Deus na terra, onde estava a sua presença. E dentro dela estava o seu mandamento. Qual é o mandamento, jovem? A palavra de Deus. Esta palavra. E fora outras coisas que você for ler, você vai saber o que estava dentro da arca. Eu não vou me aprofundar por causa do tempo. Mas ali estava o mandamento que Deus deu a Moisés no Monte Sinai. Ali Deus falava com Moisés, que se encontra em Êxodo 25, 22. Era através da aliança que Deus, da arca da aliança que Deus ele falava com o seu povo. Amém? Então vamos lá. O altar do sacrifício, a pia de bronze, a mesa dos 12 pães, o candelabro, o altar de incenso e a arca da aliança. São coisas muito importantes, poderosas na nossa vida, que também naquela época era poderoso na vida do povo de Deus. E o que o tabernáculo simboliza? O tabernáculo era um método que Deus usou para ensinar o povo de Israel. A Bíblia aponta para Cristo como símbolo do tabernáculo hoje. Quem é, irmãos, jovens, que nós adoramos hoje? O próprio Deus que veio através de um homem que se tornou carne, que se chama Jesus. E eu posso dizer que Ele hoje é o nosso tabernáculo. Em João 10, 9 está escrito que Ele era como um cordeiro que morreu e foi crucificado. Foi como morto, que está lá em João 1, 29, Hebreus 3, 1, 9, 11. Nós vamos encontrar essas referências na Bíblia que aponta para o Senhor, que aponta para o nosso Jesus. Em Êxodo 25, 8 diz que Deus, o desejo de Deus era estar no meio do seu povo. E Deus, jovem, Ele está aqui nessa noite. Por isso, se tornou a sombra que estava por vir. Deus se tornou homem na pessoa de Cristo. João 1,14 diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós precisamos entender que Jesus, que Deus continua o mesmo. O tempo, as coisas mudaram, mas Deus, o Espírito Santo, Jesus continua sendo o mesmo. Querendo ter relacionamento conosco, querendo ter intimidade conosco, jovem, querendo ter o maior prazer de nos servir, porque o Senhor, Ele nos serve. E nós fomos salvos pela graça, pela bondade dEle, através de Jesus Cristo. E o que nos separa? O que na época separava o povo, para nós encaminhando para onde Deus quer fazer nessa noite? O que separava o povo de Deus? Muito bem, uma das coisas era a rebeldia, o pecado. O pecado era maior, por isso que eles traziam
os animais para ser queimado no altar do sacrifício, porque o que separava Deus do seu povo era o pecado. E não adianta nós queremos a glória de Deus, entrar no Santo dos Santos, sair do ato, querer tudo, sem nós nos afastar do pecado, jovens. E eu citei aqui alguns pecados. Existem pecados que nós precisamos eliminar da nossa vida. E eu citei, a Bíblia diz que devemos evitar os pecados graves. Jovem, a única coisa que nos separa de Deus, da presença de Deus, da intimidade com Deus, se chama pecado. E nós precisamos renunciar ao pecado todos os dias. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. O pecado é um ato, pois cada um tem ou desejo, eu posso dizer, de pecar. E é esse desejo que te faz ser um jovem triste, ser uma jovem triste, ser um adolescente triste. E nós precisamos, jovens, juventude, eliminar da nossa vida. E como é, irmã Jússia, que eu faço? Tendo intimidade com Deus. Primeiro nós temos que ser salvo. E quando nós recebemos a salvação, a nossa vida, diz a palavra de Deus que nós somos perdoados. Mas quando nós aceitamos a Jesus, nós temos que lutar para que o pecado não volte, ou que nós não a praticamos. E eu citei, a Bíblia fala de uns pecados graves, que foi por isso que ele destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra. Porque os pecados daquele povo eram tão grandes diante dos olhos de Deus, que Deus abominou e Deus destruiu aquela cidade, por causa dos seus pecados. E tem pecado que nós carregamos na nossa vida e nós não queremos, mas queremos a glória de Deus, queremos a glória de Deus, e com o pecado nós não podemos ter intimidade com o Senhor. A Bíblia fala da imoralidade sexual, e que essa imoralidade tem tirado muitos jovens da igreja, tem afastado os jovens da igreja, porque namoram com pessoas sem compromisso, porque entregam o seu coração às pessoas erradas, entregam o seu coração, a sua vida para as pessoas erradas, que não têm os mesmos princípios que você tem, jovens. E nós precisamos, hoje nós vamos ter a imoralidade, a idolatria, roubo, bebedeira, distorção, assassinato, ocultismo. Esses são os pecados gravíssimos que nos afastam de Deus. Irmã Ju, se eu não faço isso, tem uns deles que você faz. Ocultar o pecado dos outros, você sabe, mas você não tem como aconselhar, porque também você está em pecado. E nós precisamos, jovens, todos os dias pedir perdão de Deus. Lá em Coríntios 6, 9, nós vamos ver esses pecados que abominam o coração do Senhor. Em Apocalipse 21, 8 também diz, tudo tem uma referência bíblica. O Senhor, Ele falando, nos ensinando sobre os pecados graves, pecados da língua. Quais são os pecados da língua? Quando você fala mal do seu líder, quando você fala mal do seu pastor, quando você fala mal do seu irmão, quando você fala mal de todo mundo, menos de você, porque você acha que é certo. O povo de Israel era tão incrédulo, porque eles traziam, quando eles vinham para o altar, eles tinham que trazer os seus animais. Coitado dos animais, não tinham culpa, mas tinham que morrer pelo pecado do povo. E nós precisamos
em Efésios 12, 16. Nós precisamos, jovens, todos os dias, toda hora, porque nós não estamos livres disso. Nós precisamos lutar, nós precisamos caminhar com o Senhor, e Jesus, Ele é o caminho, Ele é a luz, Ele é a verdade. É por isso que você está aqui nessa noite. Nós devemos reconhecer que somos pecadores diante de Deus. João 2,20 diz, 1 João 2,20 fala que nós devemos reconhecer a Jesus, que nós somos pecadores, para que nós possamos ter uma vida santa diante de Deus. E eu quero falar um pouquinho da santidade de Deus. Nós já falamos do pecado, nós já falamos dos símbolos do tabernáculo. Para que você possa ter intimidade com Deus, nós precisamos todos os dias pedir perdão do Senhor. Todos os dias. Nos lavar das nossas impurezas, dos nossos pecados, da nossa dívida. Todos os dias nós temos que confessar. Todos os dias. Vocês acham que quando o Senhor, o Márcio falou que eu tinha que trazer essa mensagem, eu fui no pés do Senhor, eu disse, olha Deus, me queima, olha Deus, olha isso, olha aquilo. Você acha que Deus, Ele não falou comigo? Por isso que eu estou aqui. Eu disse, eu vou, porque Deus falou comigo. Todos nós, queridos, somos pecadores, mas nós precisamos viver também uma vida de santidade. Santidade, jovens. Eu aprendi com meu pastor isso, e eu quero até falar um pouquinho. Santidade não significa, por exemplo, vocês estão me vendo com uma saia longa, né? São coisas. Santidade não significa essas coisinhas que muitas das vezes a gente tem na nossa vida como crença. O que é crença? Por exemplo, hoje eu vou para o trabalho com a roupa tal, mas domingo eu vou com a minha roupa de crente, só com roupa de crente. Meu cabelo é longo, minha roupa é longa, eu não uso batom, eu não faço minha sobrancelha, eu não corto o cabelo, eu não faço aquele risquinho aqui no cabelo que eu já vi os meninos, né, com risquinho, porque eu sou santo. Eu não posso falar com ninguém que não é crente, porque eu sou santo. Isso não significa santidade. Santidade significa eu estar separado do pecado para com Deus. Lá em Tessalonicenses 4,3 diz que Deus nos chama para uma santificação. Deus, Ele nos chama para uma santificação com Ele, ter uma comunhão de santidade com Ele, viver em santidade com Ele. Mas eu só posso viver nessa santidade se eu deixar de ser pecador, que é uma coisa difícil, porque nós somos pecadores todos os dias. Mas nós precisamos buscar o caminho que se chama Jesus. E a santidade não tem nada a ver, por exemplo, com costumes, como eu já falei. E quais são os costumes que às vezes nós temos dentro de nós, jovens? Os costumes da ganância, da inveja, da fofoca, da cobiça, da raiva, da mentira. Tem pessoas, jovens, que mentem demais. Tem pessoas que são tomadas por a raiva demais. Isso não é santidade. Isso não demonstra que é santidade. Eu na igreja sou alguém, mas lá em casa eu sou desobediente com meus pais. Sabe por que, jovens, que eu trouxe as minhas filhas, o meu marido? Porque eu estou falando uma coisa que eu sou dentro da minha casa. Porque eu poderia chegar aqui e falar um monte de coisa sem ninguém me conhecer. Meu esposo está aqui, minhas filhas estão me assistindo.
aí sendo ministrada por mim. Tá certo que nem todo tempo nós estamos sorrindo, né? Tem aqueles momentos em que as meninas ficam, né? TPM, né? Se irrita, vai falar com as pessoas, dão tapadinhos, né? Não sei, não quer saber. É normal, os meninos também, né? Tem esses momentos, é normal, nós somos seres humanos e nós dependemos de ser transformados por Deus. Nós precisamos buscar a santidade de Deus. Lá em Colossenses 2:23 diz assim: essas regras têm de fato a aparência de sabedoria com suas pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum, ou seja, refreia os impulsos da carne. Todas essas coisas. Então, esses costumes que a gente acha que não é, que a gente acha que é santidade. Por exemplo, lá em Cartas de 1 Coríntios, nós vamos ver que o povo, a igreja de Corinto, era uma igreja que manifestava a espiritualidade e que falava em línguas estranhas, que tinham revelações, e que tinham intimidade, e que falavam, e que gritavam, e que faziam muita coisa, mas Paulo reconheceu eles como pessoas carnais. Paulo reconheceu que eles eram carnais, porque eles viviam de costumes. E Deus lhe trouxe aqui, jovem e moças. Ele não quer que você viva de costume, Ele quer que você viva a santidade dEle. Aleluia. Ele quer que você se separe do pecado. O Senhor, Ele quer que você seja um jovem íntimo com Ele. É disso que o Senhor, Ele te trouxe aqui. A santidade e a santificação é um processo na nossa vida. Todos os dias, jovens, adolescentes, nós precisamos buscar a presença de Deus. Todos os dias, todas as horas. Eu creio que esse acampamento vai ficar marcado na sua vida. Porque você vai sair daqui amanhã e você vai dizer: lá eu aprendi sobre o tabernáculo. E o tabernáculo de Deus não é de qualquer forma. O tabernáculo de Deus sou eu hoje, através da minha salvação com Cristo. O átrio, o incenso, o candelabro, os pães, a mesa dos pães. Sou eu hoje. Eu preciso estar com Deus. Eu preciso decidir viver com Cristo para o resto da minha vida. Não importa o que você irá de passar, juventude, não importa o que você está passando, se ponha em imposição de receber as bênçãos de Deus na sua vida. A pessoa que não se posiciona, a pessoa que não se levanta, a pessoa que vive em costume, lá em Romanos 12:2 diz que não nos conformeis com este mundo, com este século, com as coisas desse século. Jovens têm se acostumado a viver no mundo de pecado, fazendo as coisas que não agradam ao coração de Deus. É por isso que são jovens que choram, que são tristes, amargurados, porque não buscar a presença de Deus. Aleluia. E você precisa. A santificação é um processo na nossa vida. Todos nós, você deseja ser santo. Eu tenho certeza que você deseja ser santo diante de Deus. Buscar a presença do Senhor. Mas muitas das vezes
lhe falta fé, lhe falta aquele momento de um empurrão. Quando você estiver se sentindo assim, chame, faça um grupo. Eu tenho aprendido que existe a panelinha do bem e a panelinha do mal. Quando você estiver assim, triste, abatido, amargurado, faça um grupo da panelinha do bem, de jovens que oram, de jovens que leiam a Bíblia, de jovens que de madrugada estão orando, buscando ao Pai, de jovens que estão orando por você. Conte o seu problema, chame o seu líder, chame o seu pastor, mas não fique assim no mundo, querendo fazer as coisas do mundo. Mas você precisa viver uma vida de santidade com o Senhor. Buscar todos os dias, porque a santidade é um processo. Às vezes pecamos e achamos que nós não temos mais direito de estar na casa do Senhor. Eu comparo que quando nós pecamos, nós sejamos como o filho pródigo. O filho pródigo pediu sua herança do pai. E nessa noite o pai está aqui. O que ele fez? Ele reconheceu que ele não tinha mais a herança, mas ele sabia que a herança dele estava no pai. O que ele precisava era voltar para os caminhos do Senhor. E a Bíblia fala que ele voltou para os braços do pai. Nós precisamos de reconhecer que somos pecadores, que erramos, para que nós possamos ter uma vida santificada com Deus. Eu quero que você fique de pé nessa noite. Nós precisamos, juventude. E nessa noite nós vamos fazer algo nessa noite. Muito importante. Isso é muito importante para você nessa noite. Nós precisamos. Existe aquele momento que quando o povo vinha, o povo de Israel vinha para o tabernáculo, eles tinham que trazer o seu pecado de sacrifício. E nessa noite, eu tenho certeza que mesmo que ontem vocês fizeram uma aliança com o Senhor, passaram pelo momento do casamento com o Senhor. A santidade, ela é um processo, é por isso que você vai passar nessa noite pelo processo de Deus. E você vai, eu não sei onde está que tem o papel, você vai escrever nesse papel o que tem me afastado do Senhor. O que tem deixado você longe da presença de Deus.